Fala galera, aqui ó, Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está na ordem dos $107 mil, com uma queda nessas últimas 24 horas de 2,4%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptativo do mercado ao longo desse último dia, também está em queda, mas uma queda de 1,8%, com cada unidade nesse instante em $2.700. Que não falei, as principais criptomoedas estão operando em queda. XRP caindo mais de 3%, Solana caindo mais de 4%, Dogecoin caindo mais de 5%, Tron caindo 5% também. Então a gente tem visto uma certa realização de lucros ao longo dessas últimas 24 horas. O Bitcoin, as principais criptos, estão num momento positivo ainda, se a gente comparar a última semana, então é natural que eventualmente aconteça alguma realização de lucro. É bem verdade que ao longo do dia de ontem os prognósticos estavam positivos, muita gente chegou a acreditar que a gente poderia inclusive romper a alta máxima histórica ao longo dessas últimas 24 horas, mas não aconteceu isso. O que aconteceu foi uma forte pressão de venda de realização de lucro. E a gente está vendo isso acontecendo não apenas no mercado cripto, mas no mercado financeiro de uma forma geral. A gente vê o S&P 500 que está aberto há cerca de meia hora no momento de gravação desse episódio, operando em queda também, uma queda de 0,08%, a Nasdaq uma queda de 0,04% e a Dow Jones com uma queda de 0,34%. Que não falei muito, se esperava de uma melhoria de cenário macroeconômico, afinal de contas, China e Estados Unidos chegaram em alguns termos para poder evoluir a conversa da trade war, da guerra tarifária, mas a gente ainda não está vendo isso tão refletido assim no preço do mercado financeiro. Mas no dia de ontem, nos ETFs do mercado americano, a gente teve inflow. Tanto no ETF de Bitcoin Spot, que a gente teve um inflow de 1.636 BTC, com naturalmente a BlackRock liderando com uma entrada, com uma compra de 1.205 unidades de Bitcoin. Agora eles possuem 666.843 BTC, bem como a gente também teve uma entrada no ETF de Ether Spot. Foi um dia fortíssimo, foi o dia mais forte de 2025 e foi o terceiro dia mais forte, com maior inflow desde o início da negociação dos ETFs de ETH, dos ETFs de Ether Spot. Para vocês terem uma ideia, no dia de ontem a gente teve um inflow de 85.341 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 240 milhões de dólares, o que eu falei, é o terceiro dia com maior entrada nesses produtos. Só perdem para 2 dias de 2024, um em novembro e outro em dezembro. Então, dia bastante significativo, 18º dia consecutivo de inflow e vamos acompanhar o que vai acontecer no mercado de hoje. É a maior sequência de 2025 também positivo e a gente está caminhando aí para conseguir quebrar um recorde, inclusive, de maior sequência histórica de inflows do ETF de Ether Spot. Isso, sem sombra de dúvida, está ajudando no preço do segundo maior criptativo do mercado, que ao longo dessa última semana está valorizando 6%, o que inclusive está conseguindo se valorizar mais do que o Bitcoin. Conseguiu se valorizar mais do que o Bitcoin em maio, está conseguindo se valorizar mais do que o Bitcoin em junho. A gente sabe que ao longo ainda dos últimos 12 meses está com uma queda de 24% ainda, mas se a gente olhar, por exemplo, ao longo do último mês, a gente vai ver que está valorizando 7%, e se a gente for alterando o recorte, a gente vai ver que o Ether está conseguindo sim se recuperar. Bastante significativo, bastante importante para o segundo maior criptativo do mercado. Sem sombra de dúvida, essa pressão compradora por parte dos ETFs está ajudando bastante o Ethereum. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, no dia de ontem, no Senado americano, teve uma votação sobre o Genius Act. Para quem não sabe, o Genius Act é o projeto de lei que versa sobre uma regulamentação branda, uma regulamentação favorável às stablecoins de dólar americano nos Estados Unidos. E no dia de ontem, teve uma votação no Senado sobre o encerramento ou não desses debates preliminares e teve a aprovação por 68-30. Com isso, inclusive, a gente consegue perceber que teve votação a favor tanto dos republicanos quanto dos democratas. Então é algo que está unificando os dois partidos. É um tema que está sendo, de fato, colocado acima do interesse partidário, o que é algo muito relevante.
Abre aspas, queremos trazer as criptomoedas para o mainstream e o Genius Act vai nos ajudar a fazer isso. Fecha aspas. Essa foi uma declaração de um senador no dia de ontem, do líder da maioria, e ele de fato conseguiu reunir voto suficiente para essa aprovação inicial. Por que eu digo aprovação inicial? Porque agora os debates preliminares fecharam, o projeto de lei vai para uma discussão final e aí ele vai para o plenário para aprovação ou não. É esperado que, inclusive, na próxima segunda-feira a gente já tenha essa votação decisiva sobre o Genius Act. A gente sabe que tem diversos critérios para ter uma stablecoin de dólar americano aprovada, digamos assim, pelo Genius Act, e sem sombra de dúvida, um emissor de stablecoin que está bastante favorável a esse projeto de lei é a Circle, que é a emissora da segunda maior stablecoin do mundo, a USDC. Circle, inclusive, que conseguiu a listagem na Bolsa de Valores americana recentemente. A Circle foi listada, fez a IPO deles, foi um grande sucesso e que, inclusive, gerou alguns atritos dentro do mercado cripto. A Tether, por exemplo, que é a emissora da maior stablecoin do mundo, da USDT, falou que não considera fazer um IPO porque não precisa fazer esse levantamento de capital, porque vai fazer tudo com capital próprio. Tá rolando bastante debate sobre esse tema na indústria cripto. E além disso, os próprios senadores americanos já estão repercutindo também o Genius Act. E alguns senadores dos Estados Unidos estão inclusive questionando a Meta sobre potenciais planos deles lançarem uma stablecoin. Vale ressaltar que antes mesmo do governo americano ser favorável à criptomoeda, a Meta, então Facebook, ainda foi antes da mudança do nome deles, foi antes do rebranding, eles tinham um projeto de lançar uma stablecoin que era lastreada não apenas no dólar americano, mas em uma cesta de moedas fiduciárias ao redor do mundo. Inicialmente, o nome do projeto era Libra e depois ele foi renomeado para Diem. Mas o projeto acabou sendo encerrado por causa da forte oposição dos reguladores internacionais naquela época. E agora alguns senadores dos Estados Unidos estão justamente questionando o Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, sobre essa questão, se a Meta ainda pretende lançar alguma stablecoin ou não. Abre aspas, é mais crítico do que nunca que o Congresso e o público compreendam totalmente o alcance dos planos da Meta para as stablecoins. Fecha aspas. E isso é um questionamento enviado a ele, que nem eu falei, liderado por alguns senadores, entre eles a senadora Elizabeth Warren e o Richard Blumenthal. São diversos senadores que assinaram a carta, não foram só os dois, mas os dois são os nomes mais proeminentes. Então vamos acompanhar de perto, porque pelo visto, para estar rolando esse debate da Meta querendo lançar ou não alguma stablecoin, é porque isso voltou a circular no Congresso americano. E sem sombra de dúvida, eles são uma das pessoas mais bem informadas do mundo em relação às Big Techs. E seguindo o exemplo da Circle, seguindo o exemplo da Coinbase, seguindo o exemplo da Mara, que são algumas empresas de cripto que são listadas na Bolsa de Valores, a Exchange Crypto Bullish, que é apoiada pelo Peter Thiel, solicitou um IPO nos Estados Unidos, de acordo com o Financial Times. Ou seja, mais uma empresa de cripto que quer ser negociada no mercado americano. E isso é, sem sombra de dúvida, muito importante, porque demonstra o quanto a indústria cripto, de uma maneira geral, está se robustecendo, está ficando cada vez mais robusta, está ficando cada vez mais madura, ao ponto de ser listada na Bolsa Americana e, mais do que isso, conseguir sucesso na listagem, conseguir um amplo sucesso na negociação. O IPO da Circle é considerado um grande sucesso, a ação da Circle é considerada já também um grande sucesso, desde o início da negociação já teve uma valorização muito substancial e as outras empresas de cripto que têm robustez suficiente muito provavelmente vão seguir o caminho. A gente ainda está muito distante desse cenário no Brasil, mas pelo visto nos Estados Unidos já é uma realidade. E falando em Brasil, a gente no dia de ontem teve a publicação de um decreto, de uma medida provisória por parte do governo federal que vai atrapalhar um pouquinho o mercado cripto. Um pouquinho, talvez eu esteja sendo benevolente, talvez eu esteja sendo eufemista. O governo federal publicou no dia 11 de junho a medida provisória 1303, que estabelece novas regras para a tributação de criptoativos no Brasil. Com alíquota única de 17,5%, o imposto incide sobre lucros trimestrais de pessoas físicas, empresas do Simples Nacional e investidores estrangeiros. O que isso quer dizer? Entre outras diversas coisas, quer dizer que o limite, aquela isenção que existia de 35 mil por mês, acabou.
Então, não existe mais aquela isenção de 35 mil por mês de ganho de capital de venda de criptoativos. Então, com essa medida provisória, a isenção deixa de existir. Toda realização de lucro passa a ser tributada, independentemente do valor transacionado no mês, o que afeta diretamente investidores do varejo. A gente vai ver que esse caso em específico afeta investidores do varejo, mas a gente já viu também exchanges do setor como a Bitso reclamando, falando que o aumento de CSCL, por exemplo, também vai atrapalhar as corretoras do Brasil, vai aumentar as taxas potencialmente, porque a corretora vai ter que repassar para o usuário final. Então, o nosso governo, que tem um apetite insaciável por tributos, afinal de contas, eles não estão fazendo nenhuma política fiscal de redução de máquina, mas sim o contrário, estão crescendo a máquina pública, inchando a máquina pública, eles vão precisar arrecadar cada vez mais. E para arrecadar cada vez mais, eles vão buscar de outras formas, e agora cortaram essa isenção de 35 mil nos criptoativos. E digo mais, podemos esperar que o cenário ainda piore. Na minha opinião, isso daqui é só o início. É só o início dessa piora em relação à tributação, em relação ao imposto. Vale ressaltar que a medida provisória ela é válida por 60 dias e ela é prorrogável por mais 60 dias. Após esses 120 dias, se o Congresso não aprovar, a medida provisória é extinta. Mas a gente sabe que o atual Congresso ele tem aprovado tudo ou quase tudo que a Fazenda, que o Ministério da Fazenda tem proposto. A gente sabe que por questões polêmicas ou não das emendas do relator, muita coisa tem sido aprovada, inclusive o governo agora está segurando um pouco essas emendas para conseguir algum poder de barganha, para justamente conseguir aprovações relacionadas a isso. Então, infelizmente, eu não tenho boas expectativas sobre essa medida provisória não ser aprovada. A gente pode esperar talvez algumas mudanças, mas talvez essas mudanças sejam para pior. Então, se prepare. Vamos acompanhar de perto. A gente vai, inclusive, gravar lá no Cointelegraph Brasil, no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil, um vídeo com um advogado tributarista para conversar sobre essa medida provisória, e os highlights a gente vai trazer aqui para vocês também no Giro Bitcoin. E muito obrigado pela sua companhia ao longo do episódio de hoje. Eu sei que a gente fechou com essa notícia um pouco ruim, de novo, um pouco sendo eufemista, sendo benevolente, mas o objetivo do Giro Bitcoin é informar você sobre tudo o que acontece no mercado. Seja uma notícia positiva, seja uma notícia negativa. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!